Olá, tudo bem? Eu me chamo professor William Kalinowski, sou professor de filosofia e estou aqui hoje para que nós possamos estudar juntos a natureza e a existência da alma humana. Immanuel Kant dizia que a problemática em relação à alma humana é um dos principais problemas da história da filosofia. Mas será que nós podemos realmente demonstrar, conhecer que a alma humana existe? Essa é a primeira pergunta, né? A pergunta que os escolásticos chamavam de ancit. Se existe, se é. Será que nós podemos saber com certeza que a alma humana existe? Outra pergunta, esta existência, ela é evidente ou ela não é evidente? Nos parece que se ela fosse evidente, se a existência da alma humana fosse algo evidente, não haveriam tantos e tantos pensadores que discordam da sua existência, ou até mesmo a pergunta sobre a sua existência não seria necessária. Nós conheceríamos imediatamente. Assim como conhecemos outras coisas. Que nós somos é algo evidente, imediato, indemonstrável. Que as coisas exteriores são evidentes, indemonstráveis, também é algo claro, imediato para o nosso intelecto. Mas a existência da nossa alma não se enquadra nesse tipo de evidência. O conhecimento da existência da alma não é um conhecimento imediato, mas é um conhecimento mediato. Ou seja, que nós podemos alcançar por meio do raciocínio, por meio do discurso. Muito bem. Professor, mas de que modo então nós podemos demonstrar, conhecer que temos uma alma? E mais, que esta alma que o homem tem é espiritual, imaterial, incorpórea. Santo Tomás é muito claro ao afirmar que nós conhecemos a natureza da alma humana por meio das suas operações, por meio do seu obrar. Ou seja, dos efeitos da alma, nós chegamos à causa, que é justamente a própria alma. É um conhecimento, uma demonstração a posteriori. Não é uma demonstração a priori, que parte de princípios evidentes, mas é uma demonstração a posteriori, que parte de certos princípios conhecidos, certos efeitos, até chegarmos a outros princípios claros que foram descobertos, demonstrados. Muito bem. Aristóteles já havia nos ensinado que a diferença entre os seres animados e os seres inanimados é justamente a capacidade de poderem mover-se a si mesmos, tendo em vista determinado fim. Os entes inanimados não são capazes de realizar esse movimento imanente, próprio, interno, que lhes dá a vida. Todos esses livros, esta lapiseira, este mouse, este computador, são seres inanimados porque são movidos por outros. E não são capazes de moverem-se a si mesmos em vista de um fim, do seu fim. Os entes animados, por outro lado, esses sim, esses são capazes
de moverem-se a si mesmos, tendo em vista o seu fim próprio. O ser humano, um animal racional, possui em si este movimento. O homem é capaz de mover-se a si mesmo em vista do seu fim. A planta, o vegetal, também realiza este movimento. O animal irracional, os brutos, também realizam este movimento. Movem-se conforme a sua natureza. Só que há uma diferença entre o movimento da planta, do animal irracional e do homem. O movimento da planta se resume às operações corpóreas, materiais. E este movimento, que se dá principalmente por meio das potências nutritiva, aumentativa, do crescimento e reprodutiva, terminam sempre voltado para fora, para o exterior das plantas. Certo? O movimento do animal irracional, dos brutos, também os animais irracionais realizam essas potências, estes atos de alimentarem-se, nutrirem-se, aumentarem de tamanho e reproduzirem-se. Eles também fazem isso. Mas o movimento deles, o que anima eles, não se limita a isso apenas. Mas cada um dos cães, por exemplo, realizam. Os cães, eles têm esta capacidade de moverem-se através do conhecimento sensível da realidade. Não só isto, mas também movem-se através do apetite sensível, do desejo pelos bens sensíveis, apreendidos pelos sentidos. Este movimento próprio do animal não termina somente no exterior, não é para fora somente. O animal não aperfeiçoa-se somente para fora, mas traz a realidade para si. Vai fora no mundo exterior e busca, capta, seja pelo sentido, seja pelo apetite, pelo desejo, a realidade exterior. É claro que há níveis, né, entre os animais irracionais. Muito bem. Só que este conhecimento do animal irracional, ele se limita ao sentido, ao que o sentido conhece, ao que o sentido apreende. E pronto. No homem, nós vemos que este movimento de conhecer sensivelmente e de amar afetivamente, sensivelmente as coisas sensíveis, também existe. Está no nosso modo de obrar e de agir. Só que o homem possui um movimento superior a este, que pressupõe este, mas que vai além dele, que é o movimento da parte e da alma intelectiva. O homem move-se, sobretudo, por meio da inteligência e da vontade. As obras, as ações, os conhecimentos realizados pelo ser humano não se limitam ao que é sentido, ao que é tocado, ao que é captado pelos sentidos, que é os aspectos acidentais das coisas. As cores, os cheiros, os odores, melhor dizendo, os sons. Não, o homem move-se buscando um conhecimento para além disto que é acidental. O homem busca conhecer também os aspectos essenciais das coisas,
que definem as coisas. A forma substancial comum a todos esses livros, independente do seu tamanho, da sua largura, do seu peso. O homem conhece a isto. Move-se principalmente buscando este conhecimento. O homem também ama, apetece, deseja não somente bens físicos, sensíveis, mas, sobretudo, bens racionais, espirituais, a verdade, a justiça, a moderação, a felicidade humana não dependem e não se limitam ao que é sentido por meio do apetite sensível, do que é amado por meio do apetite sensível. O homem busca mais. Ora, se o homem almeja esses bens espirituais, este conhecimento da verdade imutável das coisas que se dá na essência de cada coisa, e este amor a bens que não se resumem ao que é sentido, ao que é apetecido, seja algo que é doloroso ou algo que é prazeroso sensivelmente. O amor humano não se resume a isso. A busca da vontade humana por um bem perfeito não se resume aos bens sensíveis. Ora, se existe em nós esta vida, é porque a nossa alma, que é a forma do nosso corpo, que é o princípio da nossa vida, é uma alma que possui em si uma vida que não se resume ao corpo, que não se limita aos atos dos sentidos, sejam eles externos ou internos, que não se limita ao movimento, ao ato do apetite sensível. Ou seja, nós temos em nós uma alma espiritual, imaterial, que nos move para realizarmos operações espirituais. O nosso obrar segue o nosso ser. Se nós realizamos obras espirituais que não se limitam à vida sensível, física, material, é porque nós temos um ser espiritual, imaterial, que nos define e que nos dá certa essência. Este ser é a nossa alma.